Pessoal, vamos dar continuidade aqui no nosso estudo do comportamento elétrico de condutores, agora com alguns comentários adicionais e um exemplo, tá? Isso aqui vai finalizar o capítulo de lei de Coulomb e campo elétrico, tá legal? Então, só está faltando a gente sistematizar algumas coisas. Só relembrando que a gente viu no vídeo anterior, né? No vídeo 8, a gente começou a estudar um fenômeno físico que acontece em condutores, que é o fenômeno da blindagem eletrostática. Tá? Só relembrando aqui rapidinho. Como que isso funciona? Digamos que você tem então um condutor, né, um sólido metálico, tem elétrons livres, né, inicialmente ele está isolado e eletricamente neutro, e aí você vai através de algum processo e retira elétrons desse material, tá? Você eletriza a sua amostra. Tá? Então, quando você eletriza um material condutor, durante um intervalo de tempo muito curto, os elétrons restantes, lá no corpo, eles vão se movimentar rapidamente, né? Vão se redistribuir de forma a atingir, depois de um certo tempo pequeno, de forma a atingir a condição de equilíbrio eletrostático. Uma vez atingida a condição de equilíbrio eletrostático, as cargas param de se movimentar. Então as cargas ficam estáticas, ok? E nessa condição, eu tenho três características, né? Eu tenho três aspectos que permitem ao corpo atingir o estado de equilíbrio eletrostático. Tá? Que é o seguinte, a primeira condição, no interior desse sólido isolado e em equilíbrio, eu afirmo com toda certeza que o campo elétrico tem que ser zero. Porque se eu estou afirmando que o sólido está em equilíbrio e, portanto, eu não tenho movimentação de cargas, aquilo ali tem que acontecer. Porque se o campo elétrico lá dentro do corpo fosse diferente de zero, eu ainda teria movimentação de cargas. E isso viola a condição de equilíbrio, né? Viola a condição de cargas estáticas. Tá? Uma outra condição é que o excesso de cargas tem que ficar localizados na superfície do material. Tem que ficar localizados na borda do corpo. Porque se isso não acontecesse, se eu tivesse cargas no miolo do condutor, eu teria campo elétrico lá dentro. E isso viola a primeira condição. Tá? O campo elétrico lá dentro tem que ser zero. Lá fora do sólido, na parte externa, o campo elétrico é diferente de zero, justamente por causa desse excesso de cargas na superfície dele. Né? Lá fora o campo é diferente de zero, mas nas proximidades da superfície externa, ou seja, pertinho da borda externa desse condutor, o campo, os vetores fazem 90 graus com a superfície. Isso tem que acontecer, porque se o campo elétrico tivesse uma componente tangente, ou seja, uma componente paralela à superfície externa, eu teria movimentação de cargas, isso viola a condição de equilíbrio. Tá legal? Isso tudo aqui que eu estou falando, gente, campo elétrico zero, excesso de carga na superfície e campo externo perpendicular à superfície externa, isso é válido mesmo que esse sólido, mesmo que esse condutor não seja completamente maciço. Digamos que eu faça uma cavidade, né? E aqui eu tenho o condutor isolado, né? Aí eu eletrizo esse condutor e retiro um pedaço dele, né? Ele fica com uma parte oca, tá legal? Então esse achurado aqui é a parte maciça dele, né? Onde eu tenho de fato o metal, e aqui é uma parte oca. Isso não vai mudar nada. A condição de equilíbrio eletrostático, ela pressupõe essas três características, mesmo que o corpo seja oco, tá? Porque, olha só, fazendo o raciocínio parecido, né, com o que a gente já fez. Se lá na cavidade eu tivesse campo elétrico, né, se lá dentro eu tivesse campo elétrico, ou seja, violando essa primeira condição aqui, olha só, gente, se eu tivesse campo elétrico na cavidade, eu teria movimentação de elétrons na borda dessa cavidade. Se eu tivesse campo elétrico aqui, ó, as cargas negativas iam querer sair daqui e se concentrar aqui. Porque cargas negativas se movimentam contrariamente ao campo elétrico. Então eu teria um fluxo de elétrons daqui para cá, nessa cavidade. Mas eu estou falando que o corpo está estático. Se ele está estático, as cargas estão paradas, então eu não tenho movimentação de cargas, tá? Na condição de equilíbrio. Tá legal? Existe, pessoal, um teorema chamado Teorema da Unicidade. Tá? Isso provavelmente vocês vão estudar lá no curso de Eletro 1, lá no curso de eletromagnetismo, né? Que vocês vão fazer, um curso mais avançado, né? Que vocês vão fazer.
Vocês vão rever todos esses conceitos aqui, só que com uma base matemática mais rigorosa, né? E esse teorema ele diz o seguinte: para qualquer que seja a geometria desse sólido, né, você vê que eu estou fazendo essa descrição da condição de equilíbrio eletrostático e não estou me restringindo a um formato específico do sólido, né? Eu estou fazendo um sólido aqui com formato genérico. Qualquer que seja a geometria dele, na condição de equilíbrio, essas três condições têm que acontecer, tá? Independente do formato dele, independente da quantidade de cargas que estão acumuladas nele. Então, o teorema da unicidade, ele diz o seguinte, ele é demonstrável, né, rigorosamente, ele afirma o seguinte, que qualquer que seja o sólido, qualquer que seja a distribuição de cargas, eu tenho uma e apenas uma distribuição de equilíbrio que vai satisfazer essas três condições aqui. Ou seja, eu só tenho uma única configuração de cargas possível de forma a satisfazer essas três condições. Tá? Por isso que chama teorema da unicidade, porque vocês poderiam dizer o seguinte, tem como eu rearranjar essas cargas positivas aqui, por exemplo, de uma outra forma, de maneira a satisfazer essas três condições ali? A resposta é não. A natureza ela encontra uma única forma de redistribuir as cargas de forma a acontecer aquelas três condições ali, ou seja, de forma a acontecer o equilíbrio eletrostático. Tá ok? Então, esse teorema da unicidade, como vocês vão ver mais para frente, ele é consequência da lei de Coulomb. Tá? Então, isso aqui sempre acontece em qualquer situação. Tá? Então, isso é uma coisa, isso é um aspecto, né, que faltou a gente discutir. Uma outra coisa, é uma pergunta interessante que alguns alunos fazem, é o seguinte. O pessoal fala assim, professor, mas peraí, esse negócio está esquisito, né? Porque você está falando que para um condutor em equilíbrio, o campo elétrico lá dentro é zero, então eu não tenho movimentação de cargas dentro do sólido, né? Então como é que você explica um fio elétrico, por exemplo, num circuito, onde você tem elétrons passando por dentro da fiação? Como é que você, né? Como é que você compatibiliza essas duas situações, né? O fato de eu não ter movimentação de cargas na condição de equilíbrio e o fato de eu ter movimentação de cargas no interior de um fio de cobre, por exemplo, ou de alumínio. Tá? A questão, pessoal, é a seguinte, a explicação é a seguinte, são situações diferentes, são situações físicas diferentes. Aqui eu estou falando, eu estou afirmando que o sólido ele está isolado, ele está na condição de equilíbrio eletrostático. Tá? Então, eu não estou conectando esse sólido numa bateria, numa fiação, nada disso. Eu peguei o corpo isolado, eletrizei e deixei ele quieto lá. As cargas se redistribuem de forma a satisfazer o teorema da unicidade até atingir o equilíbrio eletrostático. Né? E pronto. Agora, quando eu tenho um fio conectado numa bateria, isso não configura uma condição de equilíbrio eletrostático. Tá? Quando você pega um pedaço de fio, né? Você pega lá um pedacinho de fio, né? De cobre, de alumínio, um material condutor qualquer, que tem lá os seus elétrons livres, e você conecta as extremidades desse fio numa bateria, por exemplo, né? Que é o polo positivo e o polo negativo. Né? Então aqui é o polo positivo, e aqui é o polo negativo. A gente vai estudar circuitos elétricos, né, mais para frente. Então, nesse caso, isso aqui não é uma condição de equilíbrio, porque essa polaridade da bateria, ela vai forçar, ela vai obrigar a existência de um campo elétrico dentro do fio. Então, esse campo elétrico aqui, ele é criado, ele é estabelecido pela bateria, pela fonte externa. Então, a bateria, ela obriga a existência de um campo elétrico passando no interior do fio. Então, os elétrons que estão lá dentro vão se movimentar de maneira ordenada, contrariamente ao campo elétrico, estabelecendo uma corrente elétrica, né? Uma corrente de elétrons. Tá legal? E aí se formando um circuito. Então, são situações diferentes. Aqui não é uma condição de equilíbrio eletrostático. Aqui é. Tá legal? Tanto é que, naquele exemplo, né, que a gente falou, no caso de um raio que incide na chaparia metálica de um carro. Né?
aquilo é uma condição de equilíbrio eletrostático, porque o carro está isolado, os elétrons que vêm da nuvem, através do raio, incidem no carro, vão se redistribuir na superfície externa dele e vão atingir essa condição de campo elétrico lá dentro ser igual a zero, né? Aí você não toma choque. É diferente se, por exemplo, ao invés de um raio batendo, incidir no carro, se um poste, por exemplo, um poste de rede elétrica, incide no carro, aí já não é mais uma condição de equilíbrio. Se um poste cai no carro, esse poste vai forçar a existência de um campo elétrico no interior do carro, mesmo o carro sendo um condutor, né? Então ele vai forçar a existência de um campo elétrico lá dentro e eu vou ter transferência de cargas dentro do carro. Aí você vai tomar choque, né? Um baita choque, ok? Então são situações diferentes. Isso tudo aqui acontece para sólidos isolados em equilíbrio. Isso aqui não configura uma situação de equilíbrio. Tá legal? Então isso aqui é o que a gente chama, essas três condições, né, que caracterizam o equilíbrio eletrostático, é o que a gente chama de blindagem eletrostática. Né? Tem um experimento interessante que vocês podem fazer ou podem ver aí na internet, muito simples, que ilustra bem essa questão da blindagem. É um experimento com uma latinha de refrigerante, uma latinha de alumínio e uma bolinha de isopor. Você faz assim, ó. Você pega uma latinha qualquer, fechada, tá? Uma latinha de metal, e aí você eletriza essa latinha, por exemplo, com seda. Você pega um pedaço de seda, esfrega bastante, né, durante um tempo, você esfrega bastante na superfície lateral dessa latinha, né? Então o que vai acontecer com a latinha? Ela vai eletrizar, né? Então ela vai... a latinha está fechada, então as cargas vão se rearranjar até chegar na condição de equilíbrio eletrostático. Então você vai ter um excesso de cargas na superfície aqui da latinha, aqui assim, né? Na tampa também, na base, mas de forma que lá dentro da latinha o campo elétrico é zero. E lá fora é diferente de zero. Aí você pega uma bolinha de isopor, né? Bem leve, uma bolinha de isopor, pendura num barbante, um barbantezinho, né, qualquer. Esse isopor está neutro, então quando você pega essa bolinha de isopor e aproxima da latinha na superfície externa, o que vai acontecer? O isopor vai colar, ele vai ser atraído pela latinha, né? Então você aproxima o pedacinho de isopor aqui, aí você vai ter uma coisa assim, né? A bolinha de isopor, ela vai ser atraída, ela vai grudar durante um tempo, né? Ela vai grudar na superfície aqui do material. Né? Se você pega a mesma bolinha de isopor e coloca lá dentro, você pega a mesma bolinha de isopor e pendura lá dentro da latinha, não acontece nada com ela. Você despendura a latinha, despendura o isopor, fecha a latinha e não acontece nada. Ela não se movimenta nem para um lado, nem para o outro, nem para cima, nem para baixo. Porque lá dentro o campo é zero. Tá? Então ilustra bem essa questão da blindagem eletrostática. Beleza? Então, gente, para a gente encerrar então esse assunto, vamos fazer aqui um exemplo. Tá? Essa situação aqui nessa situação eu tenho o seguinte. Suponha que você tem uma esfera metálica, tá? Uma esfera condutora, isolada, eletrizada, em equilíbrio. Tá? Então você pegou essa esfera metálica aqui, arrancou alguns elétrons dela e deixou ela lá quietinha. As cargas vão se rearranjar de forma a atingir o equilíbrio eletrostático e satisfazer essas condições aqui. Ó, tá? E aí essa esfera, ela tem uma cavidade que é oca lá dentro. Né? Então é essa situação aqui, com uma cavidade, né? Um condutor com uma cavidade interna, só que é um condutor esférico. Tá legal? Então o raio dessa cavidade interna é raio A e o raio da esfera completa é B. Tá? E eu eletrizei essa esfera toda com uma carga total Qzão, tá? Que está distribuída na superfície externa desse sólido. Tá? Então aí eu quero agora fazer um esboço do campo elétrico em função da distância até o centro dessa esfera. Tá legal? Então como é que fica o esboço gráfico, né,
esse campo elétrico. Aqui é o módulo, né, do campo elétrico em função da distância até o centro da esfera. Tá? Então, como é que fica, gente? Dentro da cavidade aqui, ó, de acordo com o que a gente acabou de ver, dentro da cavidade, eu tenho campo elétrico? Não tenho, né? O campo elétrico interno é nulo, tanto na parte maciça quanto na parte oca, por conta disso que a gente estudou, né? Então, de R igual a 0 até R igual a A, ou seja, dentro de toda a cavidade, o campo elétrico é zero. Rigorosamente zero. Ok? Na parte maciça do condutor, ou seja, de R igual a A até R igual a B, o campo elétrico continua nulo, né? Ele é nulo na parte maciça e também na cavidade, né? Então aqui, ó, de A até B, o campo elétrico também é zero. Então, em toda a parte interna desse condutor eletrizado, o campo é nulo, né? Isso é uma das condições de equilíbrio eletrostático. Aí, e lá fora? Lá fora, o campo é diferente de zero, né? Nas proximidades aqui, o campo elétrico é perpendicular à superfície externa dessa esfera, e externamente eu tenho também campo elétrico, tá? E eu quero fazer um esboço do campo elétrico para pontos externos da esfera, ou seja, para R maior do que B. Aí, gente, vem uma propriedade que só vale para as esferas, tá? E é um teorema que a gente vai demonstrar no próximo capítulo, tá? No capítulo de lei de Gauss. Vai ficar muito fácil demonstrar isso, mas já adiantando esse resultado para vocês. Para pontos externos a uma esfera eletrizada, uniformemente, né? Essas cargas aqui estão uniformemente distribuídas. Então, para pontos externos à esfera, a própria esfera se comporta, ou em termos de campo elétrico, né? Ela se comporta como se toda a carga dela tivesse localizada no seu centro. Né? Isso é uma consequência da simetria esférica dela, tá? desse corpo. Tá? Então, esse é um resultado que só vale para esferas. Então, para pontos externos a ela, o corpo como um todo se comporta como se a esfera como um todo se comporta como se ela própria fosse uma carga pontual localizada no seu centro. Tá? Então, para pontos aqui fora, né, para raios, para um ponto P aqui fora, por exemplo, o campo elétrico lá é o campo elétrico de uma carga pontual cujo valor é Q. Então, eu vou usar a fórmula da lei de Coulomb, né? Que é o campo elétrico variando com o inverso quadrado da distância. Isso para pontos externos. Né? Então, como é que fica a expressão? O campo elétrico, de acordo com a lei de Coulomb, o campo elétrico externo, né? Ele é, pegando o resultado lá, pegando a lei de Coulomb, né? O campo elétrico de carga pontual é constante de Coulomb, 1 sobre 4πε0, vezes a carga sobre a distância ao quadrado. Que distância? A distância do ponto até o centro da esfera. Né? Então, para pontos externos à esfera, o campo elétrico, a intensidade dele, decai, né, diminui com 1 sobre R2. Então, eu vou ter esse comportamento aqui. Ó. Vou ter uma coisa desse tipo aqui. Então, para pontos externos à esfera, o campo elétrico ele é proporcional, né, esse alfa é símbolo de proporcionalidade, ele é proporcional a 1 sobre R ao quadrado. Ou seja, né, o campo a intensidade dele decai com 1 sobre R2. E na superfície, exatamente na superfície dessa esfera, na superfície da esfera, o Rzinho é igual a B. Então, na superfície da esfera, ou seja, nesse ponto aqui, né, quanto que vale o campo elétrico? Nesse ponto, então, para R igual a B,
basta fazer R igual a B nessa expressão e eu vou ter a intensidade do campo elétrico bem pertinho da superfície externa do sólido, né? Então eu vou ter que, para R tendendo a B, né? Ou seja, para distância igual, para distâncias próximas da superfície externa da esfera, basta substituir o R por B, né? Eu estou aproximando da esfera pelo lado de fora, porque lá dentro eu sei que o campo é zero, né? Então, exatamente na superfície externa, o campo vale 1 sobre 4πε0 vezes a carga da esfera sobre B ao quadrado. De Bzinho ao quadrado. Ok? Então, bem pertinho aqui da superfície externa, o campo elétrico é perpendicular à superfície e tem essa intensidade. Para pontos fora da superfície da esfera, ela decai, a intensidade do campo decai com 1 sobre R2, como se fosse uma carga pontual. Tá legal? Então, isso encerra, pessoal, o vídeo 9, encerra o capítulo de lei de Coulomb e campo elétrico. No próximo, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar com a lei de Gauss, que é uma das equações fundamentais do eletromagnetismo. Tá? Toda a teoria eletromagnética ela pode ser resumida em 4 equações, em 4 leis fundamentais. A lei de Gauss é uma delas. Tá? Vai ser o nosso próximo assunto no vídeo 10.